Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje eu quero te falar sobre somatização. O ser humano, ele geralmente tem alguma doença que ele está somatizando, seja de uma maneira ou de outra. Bom, se a gente for pegar a definição lá do dicionário referente à somatização, está dito lá que a somatização é um processo de adoecimento do ser humano e que não é encontrada uma explicação fisiológica para aquela doença. Então, aí disse que é uma somatização, que a partir de algo emocional ou psicológico, gerou no corpo uma doença, um adoecimento determinado. Bom, então eu vou colocar aqui para a gente entender algo mais ou menos assim. Suponhamos que aqui estou eu e aqui está uma doença que eu, de alguma forma, somatizo. Bom, o que eu posso dizer a respeito dessa doença para você é que essa doença não é o seu inimigo. Essa doença, na verdade, ela é a mensageira. Então, quando o mensageiro vem trazendo uma carta para mim, vamos pensar lá o funcionário dos Correios. Quando ele chega na minha casa com uma encomenda ou com uma carta para mim, suponhamos que aquela carta tenha algo de muito difícil, tenha uma notícia muito difícil ou uma conta muito grande que eu tenho que pagar porque ela é minha. Então, quando eu recebo algo desagradável, uma mensagem muito desagradável, é justo eu brigar com o funcionário dos Correios? Com o carteiro? É justo? Não. É mais ou menos isso quando a doença vem em nossa vida. Não vamos brigar com o carteiro, não. Não vamos brigar com o mensageiro. Então, o que fazer diante de uma doença, principalmente se for uma doença que for uma somatização? É muito importante que primeiro passo, que a gente pare de brigar com a doença. Aceite ela. Aceite ela e fique um pouco em contato com ela. Segundo passo, entrando em contato com essa doença, sentindo ela no sintoma mesmo. Entre em contato com o sintoma que você tem. Suponhamos que seja uma dor de cabeça. Então, para de lutar, que é o primeiro passo. E segundo, entre em contato, fica um pouquinho ali, sentindo a dor de cabeça. Terceiro passo, esvazie a sua mente e pergunte para ela, o que você quer me dizer? O que tem por detrás de você? Então, resumidamente, toda somatização tem algo por detrás, tem algo emocional por detrás. E se eu for lá e lá aqui dentro, tá, gente? Se eu entrar em contato com esse algo que está por detrás e buscar uma maneira de ficar mais bem resolvido com aquilo, então os sintomas da somatização já não serão mais necessários. Então, o carteiro não precisa bater na minha porta para me trazer uma mensagem desagradável, uma mensagem difícil naquilo que é meu. E principalmente, tem algo aqui que eu gosto de olhar, que é algo mais ou menos assim. Quando eu tenho uma somatização, uma coisa que eu te afirmo é, pelo menos específica ali em relação à somatização, não é o meu adulto que está lidando com a situação. Sabe aquela que está lá por detrás da doença? Aquela que está oculta, aquilo que eu não sei o que é,
mas que está por detrás da doença? Então, quem está lidando com isso é a minha criança interna. Então, este é um momento imprescindível para eu colocar o meu adulto aqui. E, para quem aí já me acompanha um certo tempo, eu sempre falo disso, né? O adulto, aqui internamente, a parte racional, o adulto, ele precisa cuidar primeiro da nossa criança interna. E aí, segundo, ele olha aqui para a doença, para os sintomas da doença e se posiciona e cuida daquilo. Uma boa fala que eu gosto de colocar aqui, ó, olhe para a sua criança interna. Naquilo que ela está carregando dessa doença. Imagine que ela está carregando um pacote com algo muito difícil que ela precisa. Ela acha que precisa cuidar daquilo. Só que criança dá conta de coisa difícil? Não. Então, criança, seja a criança mesmo de verdade ou a criança interna, criança não dá conta de coisa difícil. E doença é coisa difícil. Aquilo que está por detrás da doença é coisa difícil. Então, olhando aqui para a sua criança interna, imagina que ela está carregando um pacote. E fala assim para ela: nós crescemos. Agora eu, adulta, sou grande e forte. Confia em mim. Deixa comigo aquilo que for difícil. Imagina que você vai lá com muito amor e carinho, com muito afeto, transmitindo muita confiança para a sua criança interna. Imagina que você vai lá e pega aquele pacote e traz para as mãos do seu adulto. E fala de novo para ela: isto é difícil, deixa comigo, eu cuido disto e cuido de você. E te libero para ser somente criança e fazer somente aquilo que uma criança saudável faz. E lide aqui com a sua criança interna com muito amor, dê uns beijinhos nela, um abraço. Perceba o que ela precisa nesse momento e coloque o seu adulto para dar isso para ela. Ok? Então, adulto cuida da criança e adulto cuida dos problemas que existem na vida. Tá bom? Bom, então aqui com essa minha reflexão, eu estou aqui basicamente para te convidar para que você olhe para aquilo que está por detrás da sua doença. O que será que tem aí de emoção que você não conseguiu olhar e não conseguiu resolver e ficar bem? Olhe com o seu adulto, que geralmente adulto sabe lidar com as situações e encontrar uma solução, um melhor posicionamento para aquilo que é difícil. Se você tiver dificuldades maiores com isso, de pôr o adulto para cuidar de tudo isso, ou se a sua criança estiver muito machucada, muito traumatizada e não conseguir liberar o seu adulto para fazer esse trabalho, então eu te sugiro terapia, ok? Nesse caso específico é terapia, tá? Não necessariamente é constelação. Muito provavelmente não é constelação, é terapia para você aprender a lidar com suas emoções, para que elas não precisem ir para o corpo, ok? Então, com isso, podemos aprender a nos posicionar de uma maneira mais saudável em relação à doença. E a maneira saudável é da seguinte maneira: vamos supor que a vida está aqui, à frente.
Então, é tirar a doença aqui do nosso olhar direcionado à vida e colocá-la em um lugar em que ela fique como minha aliada. Veja bem, ó, tirei daqui, então a doença ela sai aqui de um lugar em que ela toma conta e toma todo o espaço da minha vida, e aí eu posso colocá-la em um lugar em que eu tenho uma visão da vida e um lugar em que ela, quando ela precisar, ela me sinaliza aquilo que eu preciso cuidar. Então, eu olho quando ela me sinalizar algo, eu olho, escuto, entendo o que ela quer me dizer nesse momento, cuido, de preferência com o adulto, e volto a olhar para a minha vida. Então, o lugar mais saudável para a doença é aqui, ó, na lateral. Porque aí eu olhando para a vida, ó, de rabo de olho, se ela quiser me mostrar algo, eu percebo. E aí eu posso cuidar. Veja bem que eu coloquei do lado de cá, ó, do lado do adulto, para o adulto cuidar. Tomando o cuidado, ó, não é desse lado aqui, porque se for a minha criança que estiver cuidando da doença, vai dar problema. Criança não dá conta de coisa difícil, lembra? Na fala anterior, então o lugar correto da doença é aqui. E aí, olhar para a doença usando o seu adulto e dizer assim para ela: agora eu te vejo. E com você aqui, você é minha aliada. E toda vez que você me falar algo, eu olho, cuido e volto a cuidar da minha vida. E assim podemos estar em ordem com os nossos adoecimentos, ok? Lembrando de dar espaço para a sua doença, porque dependendo da doença, eu vou precisar tê-la aqui pro resto da minha vida. Ela não vai sumir por completo. Eu vou precisar ficar aqui nesse trabalho de monitoração, de cuidado, de cuidar para que eu viva de uma maneira saudável a minha vida, porque senão ela volta. Ela é a mensageira que está sempre disponível para vir e me contar quando eu opto por um posicionamento não saudável na vida. Ok? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações, ok? E assim você me ajuda a fortalecer o canal e me ajuda a continuar a fazer este trabalho, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.